Olá! Como vão os amados irmãos e pessoas, meus seguidores? Aqui sou eu, para quem não me conhece, pastor César Leal, da cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Brasil. Então, irmãos, mais uma vez estou aqui para que nós possamos juntamente, eu e vocês que me assistem, dar prosseguimento nesta mensagem a outra porção agora, a qual Deus me incumbiu de pregar neste último tempo. Estamos nos últimos dias, né, irmãos? E então, esses últimos dias estão ali desde o profeta irmão William Marion Branham, quando ele iniciou sua pregação. Ele mesmo diz na mensagem Espírito da Verdade, no parágrafo 44, estamos nos últimos dias, né? Então aqueles últimos dias eram os dias dele em diante, aqui para nós. E nós ainda estamos aqui nos últimos dias, antes do arrebatamento da igreja e antes da vinda do anticristo, após a pregação do irmão Branham, porque ele já partiu, somos almas que seguimos o irmão Branham após ele partir, e estamos aqui aguardando o arrebatamento da noiva. Porém, a noiva tem uma preparação, esta noiva tem uma preparação, este povo chamado noiva, hoje já é chamado esposa, meus irmãos, que nós estamos adiantados. Como eu tenho pregado ali, ensinado, pelo primeiro adicional, a pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi ali também retirado em 9 de janeiro de 2024. Então, nós continuamos profetizando outra vez o Apocalipse 10, 11, né? Então, nós estamos aqui pregando para todas as nações e para quem quiser ouvir a mensagem de Deus nesses últimos dias que estamos vivendo. Então, como eu disse, o arrebatamento tem um preparo. Ele começou com o preparo da noiva através das pregações do profeta e mensageiro, o último mensageiro das eras das igrejas, da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, no mundo. Então, William Marion Branham, por nós branhamitas, é considerado o último mensageiro das eras. E esses mensageiros iniciaram com Paulo, né, irmãos? E assim teve os outros sucessivamente, conforme está aqui desenhada a pirâmide. Cada um deles tem seus nomes aqui e as eras de quais eles fizeram parte. E quem organizou isso e explicou isso para nós, dessa pirâmide, e fez esse desenho, foi o irmão profeta William Marion Branham. Vamos orar, irmãos, para dar início. Hoje temos um assunto muito bom para falar com os irmãos aqui nesse espaço de tempo que eu vou deter os irmãos aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, abençoa os meus irmãos e irmãs e este povo, meus seguidores, aqueles que querem ouvir esta palavra. Abençoa eles onde estiverem, amigos, inimigos, até mesmo os amigos que possam ali terem seus corações compungidos para não serem tão críticos, mas também avaliarem a mensagem que se prega, né, para o dia de hoje, e terem seus entendimentos abertos pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, da Tua Palavra, que o Espírito Santo hoje para nós é a palavra da hora do momento. Quem está debaixo da palavra da hora está batizado no Espírito Santo. É assim que ensinou para nós a pessoa estranha, e também que ele aprendeu do irmão e profeta William Marion Branham. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Irmãos, estamos vivendo nos últimos dias, né? Um dia de apostasia, um dia de corrupção. A corrupção está em geral, está nas igrejas e também fora das igrejas, com o povo fora das igrejas. Políticos que se corrompem no mundo inteiro, principalmente aqui no nosso país, o Brasil. É uma vergonha para nós o que estamos passando neste momento no nosso país.
assim como foi na Venezuela também, outro país de nossos irmãos que temos lá, que tem crentes lá, cristãos, seguidores do Evangelho, né? E da palavra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho visto na internet alguns vídeos que falam de testemunhos onde o Senhor Jesus Cristo está atuando nestes irmãos, nestas pessoas que Ele tem falado nesses últimos dias. O Senhor Jesus Cristo, Ele está em todos os lugares, irmãos. E Ele atua nestas pessoas que têm algum acidente de carro, ou algum outro tipo de acidente ou de morte, e então é chamado daquela morte, né? Que a pessoa depois volta novamente para o corpo, e aí ela conta onde ela foi. É um arrebatamento de espírito, é chamado sobre isto, né? Só que o arrebatamento de espírito, ele se dá mais quando a pessoa não está assim, nesse estado de um acidente ou coisas desse sentido, né? Então, por exemplo, o apóstolo Paulo teve arrebatamento de espírito e foi levado até o terceiro céu. Assim nos conta a palavra de Deus, está escrito. O irmão William Marion Branham também teve um arrebatamento de espírito e foi levado até o paraíso, onde ele viu, e ele conta os irmãos ali que estavam aguardando a noiva vir então até eles, né? Esta noiva do último tempo, e eles estão ali aguardando, aonde o irmão Branham inclusive viu uma irmã ou duas irmãs, eu não me recordo agora, que diz na mensagem dele, na pregação que ele fez, que estava saindo fora da fila. E então ele gritou para ela: não saia fora da fila, volte para a fila, volte para a fila. Então, irmãos, é o que nós precisamos hoje, voltar para a fila da palavra correta neste último tempo, após a mensagem da pessoa estranha, e assim, continuando com a outra porção que prega agora, então, a continuação de Apocalipse 10, do 8 ao 11, mais especificamente o verso 11, né? Irmãos, os irmãos leiam na Bíblia, eu já repeti tantas vezes, então, para ajudar os irmãos a pesquisarem um pouquinho e a lerem a Bíblia, incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, procurem lá os versos e deem uma lidinha, irmãos. Nós que somos cristãos, entregues a Deus, submissos ao Senhor, temos que entender que a nossa vida aqui no mundo agora pertence a Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse que ele já não pertencia mais a ele mesmo, mas pertencia ao serviço do Senhor Jesus Cristo, o qual ele mesmo disse que não casou, não quis seguir casamento nenhum para não trazer sofrimentos a uma futura esposa que ele tivesse, né? Pelas perseguições que ele mesmo sofria naquela época por pregar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e pregar ali a palavra daquela hora que ele tinha incumbência de pregar no dia dele. Então, irmãos, ali ele fundou as primeiras igrejas cristãs no mundo, que vieram do apóstolo Paulo, onde ele então foi o primeiro mensageiro à era das igrejas, assim explicado pelo profeta William Marion Branham, o último mensageiro. Vou ler aqui para nós, irmãos, sobre Atos, verso 5. Vou falar hoje sobre o pequeno tema, com o título Devemos estar com e nela. Não é uma pergunta, é simplesmente uma frase: devemos estar com e nela. É um título estranho, né? Ele poderia ser um outro título que os irmãos vão compreender ao longo do que eu pregar, do que eu disser para vocês, vão entender que poderia ser aquele título. Não coloquei aquele título justamente para chamar a atenção, para que as pessoas que não assistem muito às minhas lives, né? E outras ficam assistindo, visualizando no escondido, né? Não querem aparecer, mas eu sei que estão vendo, né? Que Deus os abençoe de qualquer maneira, né? Pois não querem admitir as coisas da hora desse momento. Por isso que são poucos que irão no arrebatamento, meus irmãos, por causa da dureza de vossos corações. Então, continuando aqui
devemos estar com e nela. Vamos entender o que significa isto, né? Vou ler aqui em Atos, no capítulo 5, amadas pessoas, preciosos irmãos, do verso 1 ao 5, que diz o seguinte. Deixa eu pegar a Bíblia aqui para colocar um pouquinho mais aqui na minha frente. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Aqui no caso, na minha Bíblia está escrito expirou, significa que ele morreu, irmãos, devido a esse grande pecado, por ali não ter sido submisso aos apóstolos, principalmente ao apóstolo Pedro, que estava incumbido daquele negócio, que estava falando com ele. Então ali, ele, diante de Pedro, acabou morrendo. O Espírito Santo mesmo é que o matou. O Espírito Santo nós sabemos que é Deus. Então vejam, irmãos, vamos continuar lendo aqui agora em Atos, no verso 4. Não, Atos capítulo 4, né, um pouquinho mais para trás agora, no verso 32. 32 e a 35, que diz o seguinte, amadas pessoas, vamos ler aqui. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Bendita seja a palavra do Senhor. Aqui, irmãos, só para esclarecer, hoje, irmãos, é 7 de novembro de 2025, onde estou fazendo então esta pequena live para ajudar os irmãos na fé. Então vejam, o que nós lemos ali, irmãos, mostra para nós alguma coisa, né? Como que aqueles irmãos da igreja primitiva eram submissos aos apóstolos e acreditavam neles, né? De tal maneira que depositavam os seus pertences, seus dinheiros aos pés dos apóstolos, para quê? Para eles o administrarem. Aí está, irmãos, a função de um pastor, é ser um administrador. Inicialmente, assim eram também os apóstolos e os discípulos do Senhor Jesus Cristo ali, que testemunhavam então da ressurreição de Cristo. Do que o governo romano tinha medo? Por causa de uma simples pregação dos apóstolos após Cristo ressuscitar? Do que eles tinham medo, irmãos, ali os romanos? O temor era que o povo de Israel, que estava submisso e governado por Roma, viesse escolher um líder
e se rebelasse, e assim saíssem de sob o domínio de Roma através do imperador César Augusto, que era o imperador daquela época, que reinava e dominava naquela época. Sempre foi assim, e o é ainda até hoje, onde, notem, Roma e o Vaticano estão sempre em todas as coisas no cenário mundial. Eles estão participando sempre entre todas as coisas. Vocês já observaram isso, amadas pessoas? Mas voltando aos versículos lidos, na igreja primitiva havia submissão aos apóstolos, no tempo de cada profeta enviado para algum propósito. E as pessoas tinham que crer e estar em submissão a eles. Agora observem, em todo o tempo, desde Jesus, que foi o Alfa, até ainda hoje no Ômega, Brana, né? Alfa como primeira letra do alfabeto grego e o Ômega a última, significando que Jesus foi o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, mas o Ômega Brana, porque Jesus foi o último em Brana. Em Brana ele foi o último, ou seja, a sua obra foi feita última no seu ministério, no ministério de Brana, o irmão e profeta Brana. O negócio de Jesus, seu propósito, nunca mudou. Ele, desde o início, tentou, através da sua pregação, fazer o quê? Tentou reunir os seus súditos, o seu povo, e não só quis reunir, mas casar com este povo e formar com esse povo esposa, uma família. Hoje está um pouquinho barulhento aqui, eu não sei se está saindo na live, porque está chovendo bastante, fez frio, deu uma esfriada aqui, ontem estava quente, hoje já esfriou, mudando totalmente a temperatura, e agora está chovendo forte por aqui. Então, continuando aqui, então, Deus queria formar com o povo, chamado de esposa, né, que seria a noiva, hoje esposa, uma família. Essa família hoje tem um nome, porque esse nome tem que ser o nome da família, que teve um novo nascimento. Então, veja, tudo em todo, ou todo aquele, tudo ou todo aquele que tem um novo nascimento, se reúne debaixo daquele que, além de esposo, teve um novo nome também. Porque depois de sua morte e sacrifício feito, tudo se fez novo novamente, debaixo do Senhor que recebeu seu novo nome. Já explicado pelo profeta e profetizado outra vez pela pessoa estranha, o primeiro adicional após o profeta Branham, que foi o pastor Osmar Rodrigues Costa. Então, as virgens prudentes sabem hoje o novo nome do Pai, e cujo novo nome perdoem, irmãos, aqui, cujo novo nome dá nome à família e esposa do Senhor, que recebeu seu novo nome. Quem? A família Branham. Agora vejam, Branham é o sobrenome do irmão e profeta William Marion Branham. Ele tinha mais esse sobrenome Branham. Porém, quando ele tinha esse sobrenome Branham, a sua família, pai e mãe, né, eles não tinham o H no meio, no final, era Branham escrito sem o H. Nos conta irmão Branham, em sua história, que o pai dele, ao ir fazer o registro no cartório de registro das pessoas nascidas, quando registrou
que tinha que registrar o filho dele, que era o irmão William Merriam, né, Branham. Então, eles registraram lá, acrescentaram um H a mais. E aquilo, conta o irmão Branham, que não foi uma coincidência, mas foi algo proposital que Deus fez no nome dele, para que o nome dele, que tinha 6 letras sem o H, então passasse a ter 7 letras com o H. Nós sabemos que o número 6 representa o mundo, irmãos, e o número 7 representa, então, as coisas de Deus, né? O 7 é a perfeição e o 6 é a imperfeição do mundo. Por isso, sabemos na Bíblia que o número 666 é o número do mundo e o número do anticristo, da besta, tudo que envolve essas coisas é o 666. Mas o que envolve o nosso Deus é o 777, é o número da perfeição. Então o nosso Deus, ele é 777, o Deus Todo-Poderoso, Branham. Agora vejam, irmãos, esse Deus tomou o nome de Branham para si. Não que fosse o profeta Branham. O profeta Branham é o profeta Branham. Porém, Jesus Cristo na nuvem, quando ele desceu, nesta nuvem fotografada em 28 de fevereiro de 1963, pelas revistas Life e Science, lá nos Estados Unidos, no Canyon Sabino, onde apareceu esta nuvem sobrenatural. Ali, irmão Branham foi elevado dentro desta nuvem, e nos conta, irmão Branham, que quando ele desceu, então, Jesus Cristo desceu encarnado nele. E assim, ele recebeu os mistérios dos 7 trovões revelados na Bíblia, e ali ouvidas aquelas vozes por João, no Apocalipse 10, ele recebeu os mistérios que envolviam aquilo e que não haviam sido revelados. Desceu da nuvem e então passou a pregar daquele dia em diante, ou daquele momento em diante, né, no tabernáculo dele, as revelações dos 7 trovões, que ele mesmo explica para nós que são as revelações contidas nos 7 selos, as pregações dos 7 selos que irmão William Merriam Branham pregou naquela época. Tudo isso para nós hoje é passado, irmãos. A noiva está aguardando o arrebatamento. As denominações não receberam estas revelações, isso está no passado. As denominações evangélicas, todas elas, as quais irmão Branham na época as chamou todas de nomes blasfemos, e também porque estão debaixo da doutrina da Igreja Católica Romana, da Trindade, e nunca deixaram desta doutrina, inclusive batizando os membros deles em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que são simplesmente ofícios, mas não o nome do dono da obra. Nós, o batismo correto, nos explica Pedro em Atos 2,38, se não me engano, e tem outras passagens também ali na Bíblia, que o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo, para recebermos o perdão dos nossos pecados, através do sangue derramado de Cristo na cruz por nós. Então vejam, continuando, irmãos, as virgens prudentes sabem hoje o novo nome do Pai, e cujo novo nome dá nome à família e esposa do Senhor, que recebeu seu novo nome. Quem? A família Branham. Os finais HAM, né, do nome Branham, B-R-A-N-H-A-M, Branham. Soletrando para vocês, no final se escreve H-A-M, Branham. Deram o resultado do novo nome de Jesus, o qual é Branham, como também o nome da família de Deus, a família Branham. Isso nos é explicado, irmãos, nesta mensagem, carta áudio ao irmão Livile. É um livrinho que tem, né, do irmão Branham,
Este livrinho era uma gravação em fitas cassete antiga, que hoje devem ter sido passadas também em CDs ou DVDs, coisas assim, dessas tecnologia moderna. Então, ali irmão Branham explica melhor também sobre o novo nome do Senhor Jesus Cristo, os quais eu vos falo agora. Deus tem reunido desde Jesus a família Branham e assim casou com a esposa Branham no dia 28 de fevereiro de 1963. E assim, no mesmo dia do casamento, revelou a ela todos os mistérios dos 7 trovões. Deus tem reunido no mundo sua esposa. Quero ler para vocês aqui, irmãos, na mensagem Deus em seu povo. Deixa eu ver se eu consigo separar esta mensagenzinha aqui. Esta mensagem Deus em seu povo foi pregada pelo profeta irmão Branham em 27 de fevereiro de 1950. E nos parágrafos 23 ao 25 ele fala o seguinte: Deus não cai sobre as denominações. Deus não cai sobre projetos mecânicos. Deus, o Espírito Santo, cai sobre homens. O homem é um agente de Deus e a coisa mais difícil que Deus já teve que fazer foi fazer um mortal crer no outro. Você crê nisto? Vejam, irmãos. Então aqui irmão Branham, já nesse parágrafo 23, irmão Branham explica para nós que Deus não cai, ou o Espírito Santo, que é Deus, não cai sobre as denominações. E ele não cai sobre projetos mecânicos. Inclusive isso mostra para nós que ele não vai cair ali nós ouvindo fitas gravadas. Né? Isto tem que vir através de uma pessoa pregando o Evangelho. Tanto é que ele mesmo diz assim, ó, o homem é um agente de Deus. E a coisa mais difícil que Deus já teve que fazer foi fazer um mortal, nós, mortais, crer em outro mortal como nós. Nós ficamos desconfiados dos pregadores, não é verdade? As pessoas desconfiam, até mesmo de mim que estou pregando aqui, não dão valor ao que estou falando. Elas ficam desconfiadas, elas dizem em suas mentes: esse aí é mais um que quer dízimo do Senhor e quer dinheiro para viver em cima do Evangelho, ganhar dinheiro em cima dessas coisas, né? E acham errado. Mas não é errado o homem viver em cima do Evangelho quando ele tem um chamado para fazer isto. Isso então é para aquele homem que é chamado para fazer esta obra de pregar o Evangelho, de ser um evangelista, um doutor e coisas assim nesse sentido. Esses evangelistas e pastores que temos atuais, irmãos, eles, para serem verdadeiros, têm que estar unidos na palavra verdadeira, que é Jesus Cristo, na árvore Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, e eles têm que estar ali debaixo do líder ou da liderança do dia e da hora que foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. É por isso que se fala em submissão. Então devemos estar com e nela. É o título da minha live, da minha pregação. Devemos estar com submissão e nela, na esposa do Senhor, submissa a Deus. É isso que significa o título da minha live, irmãos. Eles não podiam crer em Moisés, irmão Branham falando aqui. E Deus lhe deu 2 sinais para provar ao povo que ele havia sido enviado por Deus para libertá-los. Veja, o povo precisa crer naquele homem, mas se ele faz algum sinal, ou seja, algum milagre, alguma cura. E Moisés fez vários sinais que nós conhecemos ao longo do decorrer da Bíblia, né? Que conta a história bíblica. Então vejam, irmãos. Você crê nisto? Pergunta o irmão Branham. Bem, não é ele o mesmo ontem e hoje e eternamente?
Você crê que o anjo que falou com ele na sarça ardente é o anjo do pacto? Não era isto correto? Certo, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente, ele está aqui agora e ele faz as mesmas coisas hoje que ele fez no passado e ele continua realizando sinais e maravilhas. Ele é um Deus milagroso e ele sempre opera de forma milagrosa com sinais e maravilhas e ele lhes prometeu nestes últimos dias. E estamos vivendo nestes últimos dias. Sim, aqui irmão Branham falou que nos últimos dias ele estava vivendo nos últimos dias. E hoje nós continuamos ainda vivendo nestes últimos dias da mensagem do profeta e último mensageiro, o sétimo e último irmão William Marion Branham. Então o que eu vos prego? A mensagem de Branham. E o que eu vos prego além de Branham? A mensagem do mensageiro após Branham, ali a pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa. Não a mensagem de João. Pastor Osmar Rodrigues Costa apenas explicou que João, lá na ilha do Patmos, teve a visão. E então ele ouviu as vozes dos trovões. E aquelas vozes que ele ouviu dos trovões, então foram ali, Deus pediu para ele selar, não contar a ninguém, ficar fechada, selada. Por quê, irmãos? Porque no futuro próximo, que nós sabemos hoje que seria na voz do sétimo anjo, né, na pregação do sétimo anjo, o irmão William Marion Branham, seriam reveladas aquelas vozes que Deus tinha mandado João não escrevê-las. E ele assim obedeceu e foi submisso a Deus, não as escrevendo. Então, quando se deu a mensagem de Branham, ele, dentro desta nuvem, que ele foi elevado, em 28 de fevereiro de 63, ali recebeu as revelações do que João tinha ouvido, e desceu com elas, e pregou elas para nós. Então a pessoa estranha, o que era para ele fazer, segundo a profecia de Branham, era para ele ser aquele que viria após Branham e para profetizar outra vez a povos, nações e línguas a mesma coisa que Branham já tinha profetizado. Ou seja, ele já tinha tudo pronto, apenas estaria falando novamente a mensagem e explicando ela novamente para as pessoas aonde a voz dele fosse, através da internet e através de CDs que ele fazia ali, gravava e mandava fazer os CDs e distribuía para as pessoas que iam nos seus cultos e pastores que criam nele. E então no dia dele tiveram ali o quíntuplo de Efésios debaixo dele, mas ali estavam ainda não entendendo bem totalmente todas as coisas. Pregaram, fizeram essas coisas, mas vocês podem notar, vocês mesmos pastores, que vocês faziam, mas não tinham ainda um entendimento total disso. O próprio pastor Osmar estava entendendo que havia uma liderança, mas ele mesmo não foi firme em ser essa liderança nos dias dele. O que ele fez foi cumprir aonde deu para cumprir, levou esta palavra ao mundo. Ótimo, verdadeiro, verdade, ele fez isto. Mas os dias deles terminou os dias dele. E ele faleceu e não se deu o rapto. Vejam, não se entrou à terra prometida. Ficou ali parado. Não deveríamos ter entrado à terra prometida, que é o arrebatamento? Eu pergunto a vocês. Eu particularmente creio que sim. Por isso não posso estar unido com os outros, porque eu creio diferente dos outros. Eu creio desta maneira que digo para vocês. Então o rapto não deu, porque também não creram no pastor Osmar, não havia submissão, e pastores nunca quiseram ser submissos à liderança da hora e do dia. Assim como também na época de Branham não quiseram ser submissos ao mensageiro da hora que pregava naquele dia, quando todas as denominações deveriam ter crido em Branham, porque Branham foi enviado para este serviço, e Deus o enviou à terra para esta função. Era para isso ser, mas as denominações não entendiam, e Branham tinha que pregar falando contra elas no dia delas.
todas as igrejas evangélicas denominacionais. Ele pregou contra elas. Vamos continuando aqui, irmãos. Então, o irmão Branham continua dizendo nesta mensagem: e estamos vivendo nesses últimos dias. Nós temos o direito de esperá-lo agora para reunir o seu povo. Então, quando Jesus chegou, nenhum mortal pôde dizer que ele é um curador. Jesus Cristo nunca disse que ele era um curador. Ele falou: não sou eu que faço as obras, é o meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Não é isto correto? Então Deus em Cristo era aquele que estava reconciliando o mundo consigo mesmo através de sinais e maravilhas. Ele tinha os sinais, as credenciais de um Messias. Entenderam, irmãos? Ele tinha os sinais para provar ao povo que ele era o Messias, que os profetas do Antigo Testamento profetizavam que viria, para então reunir aquele povo de Israel e ser o Deus deles, o Rei deles e o Deus deles. Vejam, ele tinha os sinais, as credenciais de um Messias, do Messias, e aquilo provou o seu lado de Messias. E se eu falo com vocês nesta noite sobre isto, se eu lhes digo que Deus realizou determinada coisa através de um dom, eu não falarei do dom, ele falará por si mesmo. E se eu falo com você de Cristo, você crê no que eu digo? Se isto estiver de acordo com a Bíblia, e se Cristo falar de volta comigo, então você crerá em Cristo? Oh, irmãos, não sei se vocês ouviram um barulhinho aqui. Foi a minha gatinha que entrou toda aqui dentro de casa, porque hoje está chovendo. E ela tem mania de quando ela vai lá fora, que ela vai fazer o xixi dela lá e as necessidades dela lá no pátio da minha casa. E hoje está chovendo, e com chuva ela não conseguia sair, e ela teve que ser obrigada a ir debaixo de chuva. Ela passou aqui toda molhada, então ela volta correndo toda, ela fica numa alegria depois que faz o xixi dela, e ela fica bem faceira, né? Quase que ela derruba tudo aqui, até me deu um susto. Mas continuando, me perdoem, irmãos, por essa pequeno transtorno que deu aqui. Continuando. Então, se eu falo com vocês, irmão Branham, dizendo nesta noite sobre isto, eu lhes digo que Deus realizou determinada coisa através de um dom. Eu não falarei do dom, ele falará por si mesmo. E se eu falo com você de Cristo, você crê no que eu digo, se isto estiver de acordo com a Bíblia? E se Cristo falar de volta comigo, então você crerá em Cristo? Se eu lhe disser qualquer coisa e Cristo não diz aquilo daquele modo, então você não crê naquilo? Mas se eu lhe digo algo que ele fez e ele vem e testifica em seguida que ele fez aquilo, então você crê nele. Não é isto suficientemente justo? Pergunta irmão Branham. Agora, o dom não cura a ninguém. O dom não é para a cura. Não mais que o pregador do evangelho é enviado para salvar. Ele não pode salvar ninguém. Ele pode pregar sobre o poder para levar as pessoas a um conhecimento da palavra de Deus e virem a fazer suas confissões. E Deus opera a salvação. Não é isso correto? Esta é a mesma coisa que é. Ele possui um sinal. Ele está pregando sobre o poder que traz convicção ao coração humano, e eles vêm até o altar e pela fé eles aceitam a Jesus Cristo e então encontram os resultados. Não é isto correto? Quando eles fazem um compromisso com Deus, se entregam a Ele e creem nele. E então isso traz os resultados. Agora, a cura é do mesmo modo. Os ministros têm pregado sobre isto através de anos, mas este é o dia quando Deus está fazendo algo diferente. Então, o irmão Branham explica aqui para nós, meus irmãos, que os sinais são para provar que aquela pessoa é de Deus. Os sinais que provavam que Jesus era o Messias.
os sinais que provavam que Moisés era o Messias daquele povo que estava levando no deserto, os sinais que Josué fazia, né? Os sinais que se fala são os milagres, curas, milagres, sinais, grandes sinais. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, né? Deu ordens, então Deus abriu o Mar Vermelho através do que Moisés então deu ordem. Mas Deus disse para ele dar a ordem. Moisés era submisso ao que Deus mandava ele fazer. E é por esse motivo, irmãos, que a igreja, por falta de submissão à mensagem da hora e à liderança do dia, não está alcançando o arrebatamento e nem a fé de arrebatamento. Vou continuar então aqui, irmãos. Vejamos. Aqui, irmãos, vamos ler na mensagem de Branham o que ele tem mais a falar para nós sobre estas coisas. Vamos ver aqui. Na mensagem... deixa-me ver aqui. Busca. Tenho que buscar uma palavra aqui, irmãos, para poder continuar aqui com vocês. Vamos ver a mensagem aqui, irmãos, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. É uma mensagem que o irmão Branham pregou em 3 de abril de 1953. Então, nesta mensagem, no parágrafo 51, irmão Branham fala para nós. Então, ele simplesmente não podia deixar aquilo daquele jeito. Ele tinha que deixar algo com aquilo. Então, ele disse, façamos, no plural, o homem, plural, a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Então, quando Deus fez seu primeiro homem, ele era um homem espírito. Ele estava mais ou menos na mesma classe que Deus, ou que o Filho de Deus estava, o Logos. Logos significa a palavra. Esse foi o primeiro homem. Então, ele deu ao homem jurisdição para dirigir toda a vida animal, exatamente como o Espírito Santo dirige o crente hoje. Venha aqui, faça isto, faça aquilo. Agora, se fôssemos perfeitos em submissão ao Espírito Santo, Deus nos guiaria através do Espírito Santo, exatamente como Adão guiou os animais daquele dia. Vejam aqui, irmãos, que como é que eu vou dizer assim? A importância da submissão à liderança da hora. Irmão Branham sempre explicando para nós aqui. O que irmão Branham sempre enfatiza neste povo esposa é que ele veio para pregar uma mensagem de restauração. Malaquias, 4, 5 e 6. Com o espírito de Elias sobre ele. Restaurou a palavra de Deus para nós, novamente, os que cremos nos nossos pais apóstolos. Restaurou a nossa fé aos nossos pais apóstolos. Este foi o ministério de William Marion Branham, o último mensageiro das eras das igrejas. Muito bem, ele fez isso, mas era além disso, o que ele tinha que fazer, que ele sempre repetia nas mensagens deles, reunir a noiva, reunir o povo, reunir através do quê? Da sua pregação, e deles crendo nele como mensageiro da hora, mas assim muitos até hoje não o enxergaram como ele sendo isso, né? Então agora, irmãos, vamos ler aqui na mensagem a marca da besta, também pregada pelo irmão William Marion Branham, né? A marca da besta em 13 de maio de 1954.
E no parágrafo 168, irmão Branham fala para nós o seguinte: agora notem bem, agora novamente, agora quero que notem uma grande coisa. Como é que aquele reino babilônico se fragmentou? Fragmentar significa se desfez, né? Então é uma pergunta que o irmão Branham nos faz. Uma noite, quando eles foram e apanharam os vasos santos de Deus e começaram a beber vinho neles e começaram a ter uma grande diversão e levaram um bando de mulheres lá, concubinas, hoje em dia poderia-se dizer as prostitutas, mas as concubinas, e estavam dançando e fazendo folias e divertindo-se, certo? Mas as suas concubinas não eram as prostitutas exatamente como prostitutas, porque concubinas eram aquelas esposas do rei, porque o rei podia ter várias mulheres, irmãos. Então elas estavam dançando e fazendo folia, divertindo-se, certo? A congregação responde para o irmão Branham, amém. Nessa ocasião apareceu uma escritura na parede, aonde uma mão apareceu e escreveu na parede do palácio, Mene Mene Tekel Parsim, certo? Amém? E eles foram e chamaram todos os seus caldeus, seus homens de talento, os membros mornos das igrejas, e nenhum deles podiam lê-la, aquela escritura que aquela mão havia escrito na parede, eles não podiam lê-la. Isso mesmo, diz o irmão Branham. Parágrafo 169. Mas tinham um homem lá que podia ler línguas estranhas, aleluia, podia interpretá-las. Está vendo o que quero dizer? Ele podia interpretar línguas estranhas. Foi assim que saiu. É assim que está saindo agora, com o poder do Espírito Santo, em um povo que está cheio com o batismo do Espírito Santo, que tem poderes, sinais e maravilhas. Lá vai a igreja gentia. Lá está o remanescente. Vamos ver aqui. Só um pouquinho, irmãos, aqui que eu preciso ir para um parágrafo. Veja, nessa mensagem, aqui a marca da besta ainda continuando, né? Então, o irmão Branham continua nos dizendo: é assim que entra, é assim que sai, exatamente, uma reverência e uma submissão, forçada a uma religião meia pagã, e Deus agindo na hora crucial e escrevendo em línguas estranhas, e o homem interpretando-as. Ele podia interpretar, ele não conhecia aquela língua, ninguém mais a conhecia, mas ele tinha o mesmo Espírito Santo que deixou interpretá-las, que é o mesmo Espírito Santo na igreja hoje. Vocês o chamam fanatismo, admito que tem bastante disto, mas irmão, existe um verdadeiro ali também, isso mesmo, um verdadeiro ali também. O diabo lança toda imitação que pode, bem no caminho para confundi-lo. E se você não pensa de Deus mais do que sentar e ler sua Bíblia e orar e fazer petições a Deus, então isto mostra que você não está muito interessado em sua alma. Agora aqui, irmãos, na mesma mensagem, a marca da besta, irmão Branham fala um pouquinho anteriormente, aqui no parágrafo 79, deixa eu ver se eu acho aqui o parágrafo, 79, ele diz o seguinte: não tente edificar sobre algum outro, não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar,
Israel tinha de continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam. Eles tinham de continuar movendo todas as noites, faziam uma nova fogueira cada noite, apenas continuavam avançando. E isso é o que temos de fazer. O que Lutero teve foi ótimo, isso foi para o dia de Lutero. O que Wesley teve foi ótimo, isso foi para o dia de Wesley. O que os da santidade tiveram, isso foi ótimo, esse foi o dia deles. Estamos vivendo em um outro dia. Agora nós estamos avançando, e se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo. Compreenderam o que o irmão Brano está falando para nós aqui, irmãos? Essas palavras aqui são vivas, não são mortas. Nós estamos avançando e nós temos, virá do mesmo modo. Se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo. Então, após Branham veio a pessoa estranha. Tivemos que continuar caminhando com a pessoa estranha. E após a pessoa estranha, tem a outra porção que continua. O Espírito Santo, ele continua sempre pregando através de uma única liderança, meus irmãos, que é a mensagem de um homem só. É necessário que a esposa Branham reconheça e entenda estas coisas para saber então como alcançar a fé de arrebatamento. Não somente crer ali nas pregações da pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa, tem que ir além disto, tem que crer e continuar além do que ele não pôde continuar, porque assim Deus o retirou, para que então, assim como Moisés, Josué continuasse o seu caminho. Então vejam, irmãos, eu noto isto, que ali se formou esta doutrina. A primeira coisa que você nota, até que se dividiu em um monte de ismos. Então os romanos se converteram. Agora o Império Romano, desde os dias em que, a princípio, Roma assumiu o controle e tomou o mundo gentil da Grécia, após a queda de Alexandre o Grande, tem sido a nação predominante do mundo. O povo romano, a era gentia. Daniel disse que sim, na visão. Chegaremos a isto em alguns minutos. Porém, sempre tem tido o poder dominante sobre o mundo, o romano. O mundo romano, ou a Igreja Católica Romana, tem o poder dominante sobre o mundo. E isso é tanto na política, porque o Vaticano é tanto, e o Papa é considerado tanto como um rei, daquele país, como também o Papa da Igreja Católica Romana, como o rei da Igreja, ou o vigário de Cristo na terra. Mas isto não é assim. Lá eles se consideram assim. E Roma tomou esse poder para ela, mas não é ela. Vamos continuar aqui, irmãos. Então agora, vamos ver aqui no Busca, irmãos, mais uma coisinha para nós aqui, sobre submissão. Então eu havia prometido, irmãos, que eu ia fazer uma pregação sobre submissão, e estou fazendo ela hoje, sob o título, então, de Devemos Estar com e Nela. Devemos estar com submissão e nela na esposa de Cristo, para sermos, então, submissos a Cristo. Vamos continuando aqui, então, irmãos. Aqui eu digitei a palavra errada, irmãos. Só um pouquinho, tem que ser outra palavra. Que eu busco um pouquinho demorado, irmãos. Nós vamos ler na palavra, na mensagem de Branham, um manto sagrado, o que Branham fala para nós. O título da mensagem que irmão Branham
pregou, desculpa, não é sagrado, é um manto usado. Na mensagem Um Manto Usado, pregada em 25/11/1956, o irmão Branham fala no parágrafo 107 até o 110, eu vou ler para vocês aqui, o seguinte: você pode ter sido ensinado, você pode ser esperto, você pode ter um DD, doutorado em divindade, você pode ter um PhD, que é um doutorado em filosofia, você pode ter tudo aquilo e você pode ter sua bênção, você pode ter todos os tipos de graus, você pode ter o manto da igreja metodista sobre você, você pode ter o manto da igreja pentecostal sobre você, você pode ter o manto da assembleia sobre você, ou da unicidade, ou dos trinitarianos, ou seja o que for, até mesmo da católica. É apenas um manto usado para começar, correto, de alguns dogmas feito pelo homem, foi ensinado e assim por diante. E mesmo se você foi um cristão e a igreja tem sido cristã e usando corretamente o manto, mas quando Elias se colocou de pé visivelmente, ali ele fala do profeta Elias do passado, né, irmãos, do profeta lá do Antigo Testamento, o profeta Elias. Quando Elias se colocou de pé visivelmente para uma ladeira cheia de profetas e críticos enfileirados, vendo o que ele faria, e aqui veio andando vestido com o manto de Elias, que coisa, aleluia! Por outro lado, ele é estudado, ele é culto, ele é submisso, ele crê. Não há nada de errado com ele, ele está descendo para o Jordão, o mundo o está observando. Deus, como precisamos daquilo hoje, com muitos estudados e estudantes cultos, com tantos homens que podem dividir aquela Bíblia e juntá-la na matemática, muitos homens que podem fazer grandes coisas na forma de ensinamento, que conhecem a história da Bíblia a cada momento, que podem lhe dizer a hora que a vela foi acesa e a hora que ela apagou, eles podem lhe dizer todas estas coisas, eles tiveram o batismo na água, eles obtiveram o batismo espiritual, como eles o chamam, o manto, eles têm tudo colocado em ordem. A mesma forma tinha Elias. Mas quando ele desceu até o Jordão para encarar o mundo crítico, o que ele clamou? Onde está o Deus de Elias? Não foi o manto de Elias que fez isto. Foi o poder do Deus de Elias que fez isto. Então, quando Elias clamou, irmãos, desceu fogo do céu e consumiu aqueles sacrifícios na frente dos profetas de Baal, mostrando que ele era Deus e que o servo submisso dele era Elias, a ele, naqueles dias. Então, mostrando ao povo, aqueles profetas falsos, que eles tinham que obedecer Elias se quisessem salvação para suas almas. Entenderam, irmãos? É isso que o irmão Branham está nos mostrando aqui nesta mensagem que ele pregou, um manto usado, alguns parágrafos que eu li, porque é uma mensagem comprida. Agora aqui, irmãos, voltando para o nosso busca aqui, vamos ver aqui mais outra palavra. Só um pouquinho, irmãos, que o busca é um pouquinho lento. Muito bem. Agora, irmãos, aqui, para nós finalizarmos, eu vou ler também a mensagem O Homem Interior, pregada em 12 de dezembro de 1953. O Homem Interior. Nos parágrafos 5 e 6, irmão Branham fala para nós: na minha vida, tenho tentado ter isso ao meu redor,
Se eu não consigo ter um sentimento de amor do Espírito de Deus ao meu redor, então há algo errado. Eu não quero me envolver em nada, de modo que aquele amável sentimento dócil saia de mim. Vem? Eu quero que aquilo esteja ali o tempo todo, porque é com aquilo que eu ajudo o povo de Deus. E então você fica diante de pessoas que dificilmente você poderia ficar na presença delas, eu acho. Talvez amaldiçoando e coisas assim. Isto é apenas, as pessoas talvez sejam boas, mas elas estão simplesmente ungidas com aquele tipo de espírito. Vê você? Eu gosto dos que são simpáticos, agradáveis, educados, fraternos e amáveis. Eu simplesmente gosto disso. Esta é a minha maneira de crer nisso. E eu estava pensando, somos portadores dos frutos de Deus. E nós cremos em São João, capítulo 17. Jesus disse, vós sois os ramos. E ele era a videira. Agora, a videira produz o fruto, mas são os galhos que têm que sustentar os frutos. Se o galho está extraindo sua vida da videira, bem, é o mesmo tipo de vida que está na videira. Você não acha? Tem que ser assim. Agora, nossas mãos e nossos lábios e nossos olhos são mãos, lábios e olhos de Deus que temos aqui, que Ele tem na terra. Agora, Ele voltou para Deus e tem enviado a sua energia do seu Espírito para nos ungir com o Espírito Santo. E então, se somos submissos a Ele, então nossas mãos representam as suas mãos. Foi por essa razão que ele disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Vem. E para receber o Espírito Santo, os apóstolos colocavam suas mãos. Algo acontecia. Simão, o feiticeiro, achava que havia algo acontecendo quando Pedro colocava suas mãos nas pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Agora, é dom de Deus. Agora, é algo. Agora, irmãos, vejam. Em tudo na vida, precisamos submissão. No emprego, somos submissos ao proprietário da empresa ou ao gerente, que é também submisso ao proprietário, e o proprietário é submisso às leis que regem o país que vive para ter a sua empresa. Então, chegamos à conclusão que todos são submissos um ao outro. O empregado é submisso ao seu patrão, ao seu chefe ou ao dono da empresa. O dono da empresa é submisso ao presidente da república, é submisso às leis do país para ter a sua empresa. Numa família, a sua família, a esposa é submissa ao seu esposo, quando o esposo merece a submissão dela. Quando não merece, ela não é obrigada a ser submissa, não é, irmão? Mas temos que ser submissos. Assim também é na igreja com os pastores. Quando o pastor merece ser submisso. Quando é que o pastor merece a submissão nossa a ele? Quando ele então demonstra ser submisso à palavra de Deus e ele prega para você a verdade que vai te levar ao rapto, à salvação de sua alma. Então ele está sendo submisso a Deus e você tem que ser submisso ao pastor. Quando estiver dentro da Escritura. Se ele sai fora da Escritura, a própria mensagem do irmão Branham diz, então, não fiquem com ela, fiquem com ela enquanto for Escritura. A mensagem do mensageiro, né? Fiquem com ela, a mensagem do mensageiro. Assim é na família Branham que será levada. Observem, Enoque, ele foi um tipo para a noiva de Cristo. Vamos ler aqui em Gênesis, irmão, e ver, irmãos e pessoas, vamos ver aqui o que diz para nós sobre Enoque. Vejam, em Gênesis 5 ao
5, capítulo 5, verso 24, diz o seguinte: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. 21, verso 21 ao 24, irmãos. Vamos ler aqui no 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusala. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusala 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quando diz no verso 24, e andou com Deus, isso significa que Enoque foi tão submisso às ordens de Deus, que Deus se agradou dele e o levou vivo para seu reino celestial, para junto de si mesmo. E assim foram cada profeta do Antigo Testamento submissos a Deus e o povo que cria nele submissos às suas ordens. Assim era para ser com Branham, o profeta, mas não alcançaram a fé de arrebatamento, porque não foram submissos em crer e receber o profeta como mensageiro das eras. Assim foi com a pessoa estranha, que não creram e não entenderam que precisava submissão. Eu mesmo caí nesse engano de não ser, mas ainda não era o tempo certo para alcançar a fé de rápido, porque a própria pessoa estranha se desviou um pouquinho da Escritura e acrescentando algumas coisinhas, como fez Moisés, assim precisou ser recolhido para entrar a outra porção agora, que era Josué. Alcançaremos nós fé de rapto? Sem submissão e sem reconhecer quem somos, não há como alcançarmos a fé de arrebatamento, irmãos. Temos que reconhecer que somos a família Branham, mas para ser a família Branham, temos que reconhecer a mensagem da hora após Branham e após o primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa, a pessoa estranha. Isto não cessou ainda. Isto continua com Apocalipse 10, 11. Isto vai ao parágrafo 44 da mensagem Espírito da Verdade, ali que diz: fique com ela enquanto for escritura. Então, se não for, virá outra porção agora. É o que fala naquela palavra. E então, irmãos, ali entra este intruso, esta pessoa que tem que continuar. Porque este quíntuplo que se desfez, ele não está sendo um quíntuplo pregando. Não estão unidos na mesma fé, na mesma doutrina, em submissão à palavra da hora, em submissão à liderança da hora. Por isso, para seres salvo, para seres redimido, para seres família Branham e esposa do Senhor Jesus Cristo, as virgens prudentes desse dia, você precisa crer, aceitar e viver a mensagem da hora que é pregada agora, após o primeiro adicional e na mensagem dentro de Branham. Isto é para o mundo inteiro, isto é para todos, inclusive para Joseph Branham e seu povo que crê nele. Isso é para todos, irmãos. É o que eu posso dizer a vocês. Queres tu fazer parte desta esposa? Queres tu ser esposa Branham do Senhor? Então, irmão, faça a tua convicção ou a tua escolha agora. Faça aí onde você está o que você entende por esta palavra. Faça a sua escolha agora. Saia de onde você está. Se você está numa outra religião errada, que não é a cristã, seja você espírita, do candomblé, ou mesmo da Igreja Católica Romana, ou mesmo das Assembleias de Deus, ou denominações, as quais Branham pregou contra, aceite o último mensageiro desta era e entre para a família Branham, a mensagem da hora deste dia agora mesmo.
Vamos fazer um voto com Deus? Você quer ser salvo? Então siga as minhas lives. Acompanhe a mensagem da hora neste dia, do que Deus está fazendo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E faça agora o teu pacto com Deus. Não faça pacto com Satanás. Não escolha as coisas deste mundo. Não escolha os pactos que muitos artistas fazem, entregando suas almas simplesmente para terem vidas boas com dinheiro e um período curto de tempo aqui. Satanás vos engana. Ele diz para vocês que vocês terão alguma coisa de boa no reino dele. Satanás não tem reino. Satanás está perdido. Ele é um mentiroso. Ele é um enganador, irmãos e pessoas que me ouvem. Ele engana você. Ele não tem nada a dar para você. Ele tem o dinheiro roubado das coisas que ele roubou para dar a você enquanto ele está vivendo aqui neste mundo. Então ele te deixa você viver neste mundo com aquele espaço de tempo, mas após a tua alma sair deste corpo, meu irmão, minha irmã que fez pacto com o inimigo, você se encontrará com ele lá e ele te enganará, ele dirá diretamente para você, ele vai dizer direto para você. Ele vai rir de você. Eu não tenho nada a ver contigo. Eu te enganei a vida inteira. Eu enganei você no espiritismo, me fazendo passar por pessoas mortas. Eu enganei você no espiritismo. Eu enganei você no candomblé, quando você fazia as oferendas para fazer maldades para outras pessoas, e era eu que fazia. Agora você vai sofrer o teu dano aqui. O que você fez contrário à palavra do teu Senhor, aquele Senhor que morreu na cruz por ti, agora você vai sofrer comigo, enquanto estiver comigo no meu reino de trevas, aqui no inferno. Este é o reino de Satanás que ele tem para oferecer para você. Jesus te oferece a vida eterna. Jesus te oferece a salvação, a redenção e entrar para a família Branham que será raptada. Esta das virgens prudentes que estão sendo preparadas para o arrebatamento. Foram preparadas no dia da pessoa estranha, mas ali Deus mesmo teve que fazer algo diferente. Queres você aceitar a outra porção agora? Levante a sua mão e diga: Senhor, eu aceito agora mesmo esta palavra deste irmão. Eu sei que ele está falando a verdade, eu creio. É o evangelho teu que está sendo pregado nesses últimos dias. Não há outra misericórdia sobre a terra agora, após a pessoa estranha. E ali, ele está na arca. Deixa eu entrar com ele naquela arca. A porta ainda não fechou. Tem aí um pregador dizendo que a porta está fechada. Não. Se ela estiver fechada, não alcançará ninguém. Mas se tiver alguma alma ainda que está encarcerada e quiser sair do cárcere, a porta ainda está aberta para que você entre. Enquanto não vier o arrebatamento, a porta está aberta. A porta está aberta para você, pastor, que não aceita esta mensagem. A porta está aberta para você, crente, que está naquela porção antiga da pessoa estranha, a qual já passou e não deu o arrebatamento. Esta porta está fechada, mas aqui a porta que abriu é a outra porção agora. Então aqui ela se fechará, essa porta, no dia do arrebatamento. Ela vai se fechar na ressurreição, com os santos ressuscitados das eras passadas. Ali então fechará a porta e entrará as duas testemunhas no mundo para trazer a palavra aos israelitas, ao povo de Israel. Em nome do Senhor Jesus Cristo, diga: eu aceito, irmão César, pastor César, esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você possa crer, aceitar, ser um dizimista verdadeiro, fiel e dar o teu dízimo no único lugar de misericórdia para dar o dízimo hoje em dia. Não dê teu dízimo para os pastores denominacionais, eles estão te enganando. Não dê teu dízimo, não vai adiantar nada para você. Conseguirá uma prosperidade passageira aqui no mundo? É certo que sim, pelos dons e bênçãos que vêm através da sua fé. Porém, você estará perdido, não entrará no reino de Cristo, você não irá no arrebatamento e ficará para a tribulação. Então eu pergunto, o que você vai fazer com esses bens, meus irmãos?
O que irão fazer com eles? Irmã, irmão que me ouve, pessoa que me ouve, preciosa alma, o que você vai fazer com os bens que o anticristo confiscará de você se você negar, se você não negar, ou melhor, se você negar a Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Criador de todas as coisas? Se você negar no reino do anticristo, você continuará vivendo bem, mas se você não negar Jesus, lá você não terá lugar. E está próximo de acontecer. Que Deus abençoe você com esta palavra nesta tarde, então, deste dia meio chuvoso para mim aqui, e até uma próxima oportunidade, meu irmão, preciosa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe e a graça dele esteja com você, a misericórdia dele, porque hoje não vivemos mais na graça, irmãos. Os denominacionais estão te enganando, eles não sabem que não existe mais graça. Estamos no juízo de Deus desde 1963. Hoje estamos debaixo da misericórdia. E Jesus disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele terá misericórdia se você crer na mensagem da hora deste dia. Deus o abençoe.